Às casas, nossas lavras, às praias, os nossos campos, havemos de voltar. Caminho do mato, caminho da gente, gente cansada. Oh, 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 caminho do mato, caminho do mato, caminho do soba, soba grande. Oh, 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 caminho do mato, caminho de Lemba, Lemba formosa. Oh, 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 caminho do mato, caminho do amor, amor de Lemba. Oh, 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 caminho do mato, caminho do amor, amor de soba. Oh, 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 caminho do mato, caminho das flores, as flores do amor. Oh, oh, oh. Muito obrigada. Quinaxixe. Gostava de estar sentado num banco do Quinaxixe às 6 horas de uma tarde muito quente e ficar. Alguém viria, talvez sentar-se ao meu lado, e veria as faces negras da gente a subir a calçada vagarosamente, exprimindo a ausência do quimbundo mestiço das conversas. E veria os passos fatigados dos servos, dos pais também servos, buscando aqui amor e ali glória. Além de uma embriaguez em cada álcool, nem felicidade, nem ódio. Depois do sol posto, esconderiam as luzes e eu iria sem rumo, a pensar que a nossa vida é simples, afinal demasiado simples para quem está cansado e precisa de marchar. Obrigado. Ainda o meu canto dolente e a minha tristeza no Congo, na Geórgia, no Amazonas. Ainda o meu sonho de batuca em noites de luar. Ainda os meus braços, ainda os meus olhos, ainda os meus gritos. Ainda o dorso vergastado, o coração abandonado, a alma entregue à fé, ainda a dúvida. E sobre os meus cantos, os meus sonhos, os meus olhos, os meus gritos, sobre o meu mundo isolado, o tempo parado. Ainda o meu espírito, ainda o quiçanja, a marimba, a viola, o saxofone, ainda os meus ritmos de ritual orgíaco. Ainda a minha vida oferecida à vida, ainda o meu desejo, ainda o meu sonho, o meu grito, o meu braço a sustentar o meu querer. E nas sanzalas, nas casas, nos subúrbios das cidades, para lá das linhas, nos recantos escuros das casas ricas onde os negros murmuram, ainda. O meu desejo, transformado em força, inspirando as consciências desesperadas. Bamako, ali onde a verdade gotejante sobre o brilho da folha se une à frescura dos homens, como as raízes fortes sob a tépida superfície do solo, e onde crescem amor e futuro, fertilizados na generosidade do Níger, sombreados na imensidão do Congo, ao sabor da aragem africana dos corações. Bamako, ali nasce a vida e cresce, e desenvolve em nós fogueiras impacientes de bondade. Bamako, ali estão os nossos braços, ali soam as nossas vozes, ali o brilho e esperança dos nossos olhos se transforma imenso numa força irrepreensível da amizade. Secas as lágrimas choradas nos séculos, na África escrava de outros dias, vivificado o sumo nutritivo do fruto, o aroma da terra, em que o sol desencanta Kilimanjaros gigantes sob o céu azul da paz. Bamako, fruto vivo da África, de futuro germinado nas artérias vivas da África. Ali a esperança se tornou árvore, e rio, e fera, e terra. Ali a esperança se vitoria a amizade, na elegância da palmeira e na pele negra dos homens. Ali vencemos a morte, e o futuro cresce, cresce em nós, na força irresistível do natural e da vida, conosco viva em Bamako.
história não se apaga, recorda-se. Angola, sim. O mais importante é a luta. Agostinho Neto nasceu às 5 horas do dia 17 de setembro de 1922, na aldeia de Caxicane, freguesia de São José, concelho de Colibengo, então distrito de Luanda. Filho de Agostinho Pedro Neto, professor e pastor evangelista, e de Maria da Silva Neto, professora primária. Em 1930, com 8 anos de idade, acompanha os pais que se mudavam para Luanda. Em 1933, conclui o ensino primário. Um ano depois, Agostinho Neto matriculava-se no Liceu Salvador Correia, hoje Magistério Mútua e Aquevela. Corria o dia 14 de fevereiro de 1934. Agostinho Neto tinha 12 anos de idade. Em 1936, Agostinho Neto faz a primeira oração pública durante uma cerimónia fúnebre em honra do missionário metodista Robert Shields, organizada pelos evangelistas na Liga Nacional Africana. Em 1938, ele é atribuído o primeiro prémio num concurso de poesia promovido pela Igreja Lusitana Portuguesa. No jornal O Estandarte, órgão dos alunos do Liceu Salvador Correia, Agostinho Neto publica um artigo intitulado Heróis, em que refere os heróis do bem e do mal e critica os déspotas, exortando os colegas à solidariedade. Em 1942, Agostinho Neto inicia a colaboração nos jornais do Estudante, da Igreja Metodista, e o Farolim. Um ano depois, em 1943, funda o Centro Evangélico da Juventude Angolana, SEJA, com o objetivo de apoiar alunos do ensino primário com dificuldades de aprendizagem, sobretudo na língua portuguesa. A 2 de abril, quando eu cheguei, Agostinho Neto tinha 16 anos de idade e estava num grupo de indivíduos mais velhos do que ele. E, a partir dessa data, nunca mais nos largamos. Porque ele, como estudante do 6º ano, e eu no 3º, até pedi que me ensinasse matemática e o Dr. Agostinho Neto não hesitou. Ensinou-me a matemática do 3º ano. E, a partir dessa data, mesmo na missão evangélica, ele fundou um centro evangélico da juventude angolana, SEJA, que era para toda a juventude da sua época. Ensinar-lhes não só a literatura, não só a cultura, mas até a formação política que ele começou a ensinar às pessoas, os jovens especialmente, nessa altura, em 1938. Ainda em 1943, Agostinho Neto integra o corpo redatorial do jornal O Estudante. Em 1944, com elevada classificação, Agostinho Neto conclui em janeiro os estudos no Liceu Salvador Correia. Obtinha assim o 7º ano dos liceus no mais renomado Liceu da capital. Mas Agostinho Neto havia interrompido os estudos durante 3 anos por vontade dos pais, que desejavam que acompanhasse o irmão mais velho, o Pedro, que se atrasara nos estudos. Ainda em 1944, segue com os pais para os Demos. Por lá fica 6 meses, tendo ficado marcado pela difícil vida dos camponeses. Nos Demos, escreveu alguns poemas que mais tarde iria destruir por considerá-los incipientes. Mediante concurso público, ingressa em 1944 no quadro administrativo dos Serviços de Saúde e Higiene de Angola, sendo colocado em Malens. Em 1946, Agostinho Neto é transferido para os Serviços de Saúde do Bié. Ainda em 1946, publica no jornal O Farolim um artigo em que chamava a atenção da juventude para os problemas da terra e das suas gentes. Em 1947, morre o pai de Agostinho Neto. Nesse mesmo ano, Agostinho Neto obtém uma bolsa de estudos da Igreja Metodista Norte-Americana e segue viagem para Portugal para fazer o curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Em 1948, publica os seus poemas na revista Mensagem da Associação dos Naturais de Angola. Ainda em 1948, Agostinho Neto é eleito secretário-geral da Delegação da Casa dos Estudantes do Império em Coimbra e inicia a colaboração na revista Mensagem, órgão da Delegação Coimbra da Casa dos Estudantes do Império.
Em 1949, participa na Frente de Apoio ao candidato da oposição à presidência da República, General Norton de Matos. Ainda em 1949, Agostinho Neto edita, em parceria com Lúcio Lara e o moçambicano Orlando de Albuquerque, a publicação cultural Momento, apresentada em fascículos para evitar a censura prévia. Na nossa participação como escritores, quase nós todos, na literatura angolana, foi mais como combatentes. E nós podemos recordar os anos 51, quando nós estivemos aqui em Lisboa, estudantes, quando nós organizamos um centro de estudos angolanos, quando em Angola foi organizado um grupo de intelectuais que se chamava Vamos Descobrir Angola. O nosso objetivo não era simplesmente literário, era também político. Aliás, não se pode desaliar, pode-se contestar essa opinião, mas na minha opinião não se pode desligar o problema literário do problema político. E nós queríamos simplesmente era informar e sensibilizar a nossa opinião em Angola da necessidade de lutar contra o colonialismo e também dar a certeza de que nós seríamos um dia independentes e soberanos. Novembro de 1950. Agostinho Neto transfere-se para Lisboa, onde vai prosseguir os estudos de medicina, ao mesmo tempo que desenvolve intensa atividade política que o vai levar a várias prisões e privações. Agostinho Neto, uma vida sem tréguas. Agostinho Neto, 1922-2022. Agostinho Neto, o centenário do poeta da Sagrada Esperança. Maria Eugênia Neto nasceu em Trás-os-Montes, Portugal, no dia 8 de março de 1934. Por volta de 1948, num círculo de intelectuais africanos, conhece Agostinho Neto, de quem 9 anos mais tarde viria a tornar-se esposa. Quando o Dr. António Agostinho Neto concluiu a sua licenciatura em Medicina, veio para Luanda, abriu um consultório médico em Luanda e foi depois, poucos dias depois, detido pelo diretor da PID. Dona Maria Eugênia Neto estava em Luanda com Agostinho Neto nessa altura. Eu trabalhava com ele, apesar de que ele estava a pensar substituir-me, porque eu levava os problemas para casa. Vai viver, morre, eu ficava aflita. E então ele disse, não posso ser uma enfermeira assim, senão eu fico maluco, não trato os doentes, fico só com a preocupação em casa. E então estou a brincar um bocado, mas realmente eu trabalhei um pouco com ele, ao princípio, e depois não trabalhei mais porque ele foi preso. Sim, o diretor da PID foi lá às 8 horas da noite, ainda estávamos lá a trabalhar, e ele prendeu. E eu quis ir com ele, disse, também vou. E ele deixou-me ir no carro. E então eu comecei a discutir com ele. Quer dizer, eu acho que era um bocado infantil, porque nem sabia o risco que eu estava a correr com o diretor da PID. E então ele disse, vossa raiva, porque eu também sou formado, e eu disse aquela expressão de Portugal, e mesmo coisas que hoje dá-me vontade de rir, coisas crianças. Eu disse, naturalmente na Universidade de Cacilhas, era o que se dizia em Portugal. Quem andava, dizia que andava na universidade, mas era, bom, não era uma universidade a sério. E então ele ficou muito danado, dizia, meu senhor, eu sei ter punhos de renda para as mulheres, mas também sei ter punhos de ferro. Bom, e depois ele disse mais não sei o quê, comecei a discutir com ele, disse, o senhor não tem vergonha de ser licenciado, estar aí a fazer estas coisas, aprender as pessoas, não sei, eu não sei. Hoje eu raciocino, porque eu era muito novita, raciocino, como é que eu tive coragem de dizer isso ao diretor da PID ele próprio. Bom, chegamos à cadeia, ele levou o preso, fechou uma porta, pum, e eu fiquei ali, aquilo não havia luz, comecei a chorar, disse, e agora eu nem conhecia a cidade ainda. A minha sorte é que veio a caminhonete da comida para os presos. Então eu pedi-lhes uma boleia, eles deixaram-me no centro da cidade, que eu também não conhecia lá muito bem, mas lá consegui chegar a casa, e foi assim. Já tinha nascido o Mário Jorge? O Mário Jorge já tinha nascido. Eu nunca mais vi esse homem. Não, no dia seguinte, ele foi à visita, eu tive visita, deixaram-me entrar, ele foi à visita e tinha levado o Mário Jorge, ele andou ali a passear, na própria sala ou o que era aquilo, onde nós estávamos a ter a visita,
Ele andou ali armado em bom e não sei o quê, mas depois disso nunca mais vi esse homem. Não sei se morreu, se foi para a África do Sul, se mudou a cara, nunca mais vi. Agostinho Neto é fundador da União dos Escritores, engajou os escritores para fundar a União dos Escritores Angolanos no dia 10 de dezembro de 1975. A Dona Maria Eugênia Neto também subscreveu, portanto, a declaração da ata fundadora da União dos Escritores. Decorridos todos esses anos, como é que olha para esta primeira instituição que nasceu em Angola depois da proclamação da independência e que tem como segundo assinante Agostinho Neto, uma vez que António Jacinto, a pedido do próprio Agostinho Neto, assinou em primeiro lugar? Sim. Olha, eu agora tive esses anos, 2 anos e meio, quase 3, por causa da doença da LED em Portugal. Tive a conviver com a vida e com a morte ao mesmo tempo. Foi um período muito difícil e triste, e a LED acabou por morrer. Então não tenho tido muitos contactos, mas outro dia eles até ofereceram-me um diploma de mérito pelo reconhecimento que eles viam na minha intervenção também, a colaboração, etc. Mas eu agora não sei muito bem como é que está a União. Eu penso que a nossa União não está como era de antes. Não sei se é falta de recursos, se o que é que se passa, não sei muito bem. Mas pronto, outro dia tivemos lá essa reunião e eles ofereceram um diploma subscrito por 2 personalidades. Até era interessante publicar. Por 2 personalidades, eles e mais outra, já não me recordo qual é. E então, pronto, foram muito gentis e são sempre gentis, mas eu não sei muito bem para dizer a fundo como é que a União está agora. Sei que foi uma grande vitória termos proclamado a independência e o Loandino fez um grande trabalho ali, o camarada presidente confiava muito nele e pronto, mas depois foi descaindo. E lembro-me que há um camarada que até fez prefácio dos meus 2 livros e quiseram que por outra personalidade, porque o outro já estava lá há muito tempo, agora nem me lembro o nome dele. E então fizemos como é que se chama isso? Uma espécie de eleições. E nós teríamos ganho se não tivessem posto 17 pessoas, já que não era a altura de meter. Então só perdemos por 1. Eu disse, mas eu não tenho tempo, isso é muito complicado. Não, Câmara de Emergência, só pusemos o nome e depois a Câmara de Emergência só tem o problema quando é o discurso anual do Presidente da Mesa, não é? Bom, mas perdemos, pronto, tudo bem. Agora, eu, para dizer a verdade, não sei muito bem como é que estão as coisas. Agostinho Neto foi presidente da mesa da Assembleia da União dos Escritores em 2 ocasiões. Primeiro em 75 e depois renovou no ano em que morreu, em 1979, e fez aquele célebre discurso que é hoje praticamente a Bíblia, se quisermos, quando queremos assinalar o Dia da Cultura Nacional. Mas eu gostaria que a Dona Maria Eugênia Neto nos recuasse no tempo para falar da madrugada do 11 de novembro de 75, porque só 2 países no mundo é que proclamaram a independência à meia-noite. Samora Machel no estádio da Machava, no dia 25 de junho de 75, e depois Agostinho Neto à meia-noite do dia 11 de novembro de 75. Qual era a atmosfera naquela altura, naquela madrugada, com tantos convidados ilustres, proclamar a independência naquela madrugada ao som de muitos tiros que vinham dali da célebre Batalha de Kifangondo? Era um ambiente de esperança, de alegria, mas também de medo. Quando nós fomos pela como é que se diz, aquela rua, a Samba, os tiros eram, e ali à frente. Fizeram o percurso do saneamento, passando pela Samba? Não, já estávamos no Futum, porque a Fendalá tinha-nos atacado e íamos morrendo. Por sorte, os nossos camaradas estavam bem armados e aguentaram o golpe. Então tivemos que fugir dali. O governador tinha emprestado uma casa a cada um dos movimentos de libertação, porque nós chegámos não tínhamos casa. Então eles também estavam lá naquele bairro, ao pé do palácio. Não sei se chama o saneamento, parece que é. É o bairro saneamento, sim. Então nós fugimos, tivemos que fugir. Mas naquela noite viemos do Futum, viemos por baixo, e quando chegou a certa altura havia ali um grupo de militantes vêm para lá, começaram aos tiros, tal. Eles nem sabiam que íamos ali. E o Camargo Presidente também não sabia, que a gente só ouvia os estudos. Diz, ai meu Deus, como ele vai à frente e não sei o quê. A minha mãe também estava. A minha mãe só dizia, eu quero ir para a minha terra, o meu marido toda caladita aí, a mãe dele, né?
E a gente ia ali, uma angústia tremenda, os tiros é tum, 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 tum. Lá saímos dali, e afinal eram militantes, mas não sabiam, estavam só aí à toa, a deitar tiros também. Então lá chegámos, e quando chegámos lá à Praça da Independência, 1º de Maio, naquela 1º de Maio, estava lá o Marcelino, eu atirei-me assim para cima dele, estava um susto tremendo, e lá, depois lá me sentei, depois lá continuou as coisas, mas foi muito difícil. Era tiros por todo lado. E foi uma festa grande, não é? Porque Foi a festa uma festa continuou muito- depois com a tomada de posse da Agostinho Foi muito Neto, bonito, foi muito na bonito. sede do governo Foi uma alegria provincial. muito grande que não tinha. Depois os comícios que agora faltam, ele fazia os comícios, havia uma ligação com o povo e entre nós todos também, que também estávamos ali, ele perguntava, concordam com isto, não concordam, vamos fazer isto, não é? E o povo respondia, e havia uma harmonia, quer dizer, uma ligação, percebe? Que agora a gente quase não se encontra e faz falta. Dona Maria Eugênia Neto, e permita-me recuar no tempo para recordar um dia tristemente célebre, o dia 10 de setembro, data da morte de Zé Agostinho Neto, mas afinal de quem foi a decisão para que Agostinho Neto partisse para Moscovo em tratamento médico? Isso eu queria saber, porque foi no próprio dia que ele fez as consultas que decidiram que tinha que ir assim nessa pressa toda. Não sei. Quem foi? Foram os médicos, foram os cubanos, não sei, foram os nossos, foi o Eduardo Santos, tiveram que ser. Agora, eu Eduardo Santos era o médico, o doutor Eduardo Macedo dos Santos. Não, o médico eram os cubanos, mas o Eduardo também, quer dizer, tinha uma palavra a dizer, porque ele era médico, era especialista de coração, etc. Não sei, há aí um mistério muito grande. Naquela pressa toda eu não percebi. E nessa noite eu tive um sonho tremendo, em que vi uma escada, aquelas escadas que se vai para o avião, no aeroporto, e depois o avião por cima, com letras grandes assim, pretas, dizer última viagem. E foi a última viagem. Eu não sabia que ele ia morrer, nem que ele ia viajar sequer. Foi a última viagem. Agora, quem foi? Porque ele acho que ia se encontrar com o Sabine. Ou ele tinha um encontro com uma personalidade. Agora, para as coisas que eu ouço, eu deduzo que talvez fosse o Sabine. Ele ia se encontrar com ele. Ele estava muito eufórico. Mas depois a gente ouve tanta coisa que não sei. Porque lá fizeram essa pergunta já a diversos jornalistas. Mas então, como eu disse, não sei, eu não estava lá dentro da sala, mesmo que eu tivesse, eu não percebo nada disso. Sei lá se estavam a anestesiar mais ou se estavam a anestesiar menos. Agora, com os recursos técnicos que há hoje, nem sequer acordar, eu fico a pensar. O resto não sei mais nada. E lembra-se da última conversa que manteve com o Agostinho Neto em Moscou? Com quem? Lembra-se da última conversa que manteve com o Agostinho Neto? Não, ele almoçou muito bem, chegámos. E ele almoçou, lembra-me. A Dona Maria Eugênia Neto, numa entrevista que me concedeu há uns anos, dizia-me que ele, antes de entrar para o bloco operatório, tinha tomado uma canja de galinha. Não, ele tinha comido galinha, agora se era canja não me lembro, mas galinha ele tinha comido cozida. E comeu tudo. E estava muito bem disposto. Também mudou de ambiente, este ambiente pesado, etc. E então a senhora que levou a comida perguntou-me o que é que ele está a dizer. Não, ele é que me perguntou o que é que a senhora estava a dizer que era show, eu sabia um bocadinho de russo. Estava contente por ele ter comido tudo. Ele sorriu. Dali a umas 2 horas vieram buscá-lo. Eu nunca vi, de facto, uma pessoa ser operada no fim de comer. Embora um espacozito de 2 horas, suponhamos 3, que fosse operado, não sei. Não sei os pormenores, não sei, não posso dizer, mas não sei. E agora, para fechar e com um sorriso, Dona Maria Eugênia Neto, em que circunstâncias é que conheceu o Agostinho Neto em Portugal? Olha, eu conheci o Agostinho Neto. A minha mãe, morávamos em frente a Humberto Machado. Humberto Machado era o irmão do Camal Lido Machado. Lido Machado, exato. Então, havia muitos estudantes angolanos que iam lá à casa do Humberto. Como o Humberto era casado, tinha casa, eles, coitados, de vez em quando iam ali. E depois havia o papel dos maridos, que ninguém fala, que é preciso falar, os marítimos, que eram os embarcadícios. Eles levavam as notícias daqui e traziam as diretrizes. E nunca ninguém fala nessa gente, que fez um grande trabalho. Eu acho isso muito injusto. Bom, mas isso é lá com os dirigentes aqui, mas eu conheci, e depois eles levavam as comidas da terra. Depois faziam o fungo, isto, aquilo, e convidavam. E às vezes a mulher do Humberto Machado dizia, Dona Maria Amélia, era a minha mãe, deixa vir a Geni aqui, ficar um bocadinho connosco. E ficava, e foi assim que eu comecei a travar conhecimento com eles e com a luta de libertação. Eu era muito jovenzita. Quer dizer, nós ficámos uns 5 anos sem namorar, mas o sentimento havia de parte a parte, mas
ambos tínhamos medo. Havia muito racismo naquela altura, era horrível. Mas pensemos. Às vezes eu ia na rua e ele tinha a mania de me agarrar a mão, parece que eu era filha dele. Tenho um quadro assim enorme que fizeram, que é muito bonito. E então íamos, ele tinha a mania de me agarrar, mas não gostava de dar o braço, também é feio, meter o braço, ele pegava-me na mão. E ficavam danados, era cada palavrão, às vezes na rua, um sarilho, para vencer isto. E qual era o animal de estimação que a Costinete mais gostava? Mas ele gostava de todos, como eu também gosto dos bichos todos. Ele gostava dos animais, não veio o último discurso dele, que depois fizemos o Dia do Ambiente. Sim, ele gostava dos animais. Estamos à procura ele disse que estavam discurso. a tirar o terreno aos animais, que era preciso lhes restituir o terreno deles. Os animais fazem falta, eles também têm funções aqui, não somos só nós. Tem sonhado com a Costinete? Ao princípio sonhava todas as noites, todas, parece que ele estava assim, o sopro dele, depois comecei a sentir afastar. Hoje nem me lembro dos sonhos, tanto sonhava todas as noites, agora nem me lembro. Esta foi a conversa com a Dona Maria Eugénia Neto, viúva do primeiro presidente da nossa pátria. Memórias da viúva do primeiro presidente da nossa pátria, Dona Maria Eugénia Neto. Foi um prazer. Um buquê de rosas para ti, amor, para agradecer tudo de bom que eu vivi contigo. Emoções inesquecíveis que jamais se apagarão, vão viver aqui dentro de mim. E hoje relembro com saudade o primeiro poema que declamei para ti, fingindo ser eu o autor, tropeçando palavras, mas mesmo assim você sorriu para mim. O pensamento cultural de Agostinho Neto. O Memorial Dr. António Agostinho Neto apresentou a obra O Pensamento Cultural do Dr. António Agostinho Neto, com a qual pretende colocar à disposição dos decisores, dos estudiosos e do público em geral informação que lhes possa ser útil para a compreensão da visão e do legado em matéria de política cultural daquilo que foi líder da luta de libertação nacional, fundador do Estado e da nação angolanas, primeiro presidente de Angola, estadista, homem de cultura e humanista. A obra reúne o discurso de abertura e as comunicações apresentadas no colóquio Dr. António Agostinho Neto e a Cultura Nacional, realizado pelo Memorial António Agostinho Neto a 10 de janeiro de 2019 em Luanda, bem como anexos, artigos, discursos e intervenções de Agostinho Neto acerca da cultura nacional, publicados ou pronunciados desde 1945, muitos dos quais raros e que, pela sua importância e atualidade, devem ser por todos conhecidos, de modo a alumiar o caminho do nosso futuro e preservar a identidade cultural angolana na sua diversidade. A obra pretende promover a compreensão da realidade cultural angolana de modo a fazer face aos fluxos culturais da globalização que, com o simples clicar de uma tecla, nos chegam daqui e dali e fazem morar, contrariando muitas vezes os valores mais nobres das nossas culturas matriciais e perturbando o funcionamento e a harmonia social. Para fazer face a tal situação, pode-se encontrar algumas respostas no pensamento cultural de António Agostinho Neto, nomeadamente quando afirmava que a cultura angolana e africana é, sobretudo, angolana. É um trabalho de muito fôlego e que foi lançado em circunstâncias extremamente difíceis para todo o povo angolano. São trabalhos de amor ao povo, de exortação à luta e à libertação do nosso povo. São trabalhos de estímulo e coragem àqueles que se entregavam à libertação. A luta, a vitória. Agostinho Neto está na minha mente desde 1956. Bem, o pai dele era pastor, ele esteve a estudar em Coimbra e era uma figura emblemática da minha geração, porque ele atuou sempre nas lutas da liberdade, da fraternidade e em defesa dos povos que lutavam pelos seus direitos e as suas liberdades.
E ele pertenceu ao Mudo Juvenil, ele pertenceu, em Coimbra teve um papel cultural muito grande e era uma referência da Casa dos Estudantes do Império. Por isso, depois, quando ele chegou, ainda estive com ele na Zâmbia, em Lusaka, convidado, foi um grupo muito pequeno, eu tive a honra de ser convidado, escolhido pelo Agostinho Mendes de Carvalho, que era um grande amigo dele. Eu pertencia ao comitê do Agostinho Mendes de Carvalho, ali na Dona Amália, e depois tive a honra de pertencer. Eu, o Pércio Freudenthal, o Coxis, o Carlos Madaleno, o Quinginge, David Bernardo, estavam todos no Vici. E fomos recebidos por ele, e ele até me ofereceu 3 livros, pessoalmente, e convidou-me para fazer uma conferência na OUA, onde foi o meu tradutor, o Binda, todos saudosos, como sabe. Um livro sempre é um local onde nós podemos encontrar muitas coisas. E quando se trata de um livro que tem como personalidade o nosso primeiro fundador da nação, então nós nos sentimos sempre com muita curiosidade para tentarmos tirar desse livro, tentarmos alimentarmos-nos desse mesmo livro para o nosso bem, para o bem da sociedade, porque vamos encontrar muita coisa. E eu, quando recebi o convite para esta atividade, eu não podia deixar de estar presente. Por isso, eu quero felicitar o autor desse mesmo livro e nós nos sentimos sempre juntos e unidos, porque ao lado do nosso primeiro presidente, nós nos sentimos sempre mais alguém. E eu estou aqui a lembrar-me dos últimos dias que ele passou em Malange também, em 1979, e acompanhei-o até os municípios onde ele esteve de visita, Calandula, Quela e as Pedras Negras, município de Cacuzo. O sonho, a Sagrada Esperança, os livros, tudo está presente. E tenho o orgulho de ter conseguido comprar todos os cartazes que publicaram do Agostinho Neto. Devo ser a única pessoa que comprou num antiquário. Tenho isso tudo guardado e já me foi pedido, e um dia farei justiça de fazer uma exposição de todos os cartazes, mas todos. Os textos, os livros, agora acrescento mais este, e tenho na minha biblioteca, que é dedicada principalmente às regiões tropicais, seguindo o espírito universalista que ele criou da libertação dos povos, porque ele, de facto, é o fundador da pátria, da nação. Teve que se sujeitar nos piores momentos mais difíceis, provavelmente mais difíceis, que estamos a atravessar, da Guerra Fria, todas as dificuldades, etc. E ele era uma luz, E ele era de uma ternura muito grande e muito simples, um homem muito simples. Ainda quando nós preparámos a chegada dele, vinham exaustos, mas preparámos, foi uma festa. Tenho muitas fotografias desse dia. E depois foi também, eu ia à casa dele, ainda não era Presidente da República, havia o tal governo de transição, e ele recebia-me familiarmente. Falar de Agostinho Neto é sempre um prazer muito grande. E ler sobre Agostinho Neto é uma necessidade, se quisermos de facto sabermos exatamente quem somos e que nação queremos construir, é importante ler Agostinho Neto. Portanto, esta obra é de facto uma iniciativa feliz do Memorial, que se enquadra perfeitamente em todo este movimento em torno do centenário de Agostinho Neto,
que vai ajudar a melhorar o nosso acervo cultural e, sobretudo, literário, para que as novas gerações possam também saber um pouco do que foi a vida de Agostinho Neto e a nossa luta pela libertação e a independência nacional. É um livro fundamental, porque nele está contido os elementos estruturantes da política e do pensamento político do presidente Neto relativamente à cultura nacional. Neste livro estão contidos aqueles discursos fundamentais, sobretudo aquele que foi pronunciado sobre a cultura nacional, onde vem espelhado as linhas mestras daquilo que deviam ser a base fundamental, não só do pensamento e da ação política relativamente ao que nós devemos entender por cultura e identidade nacional. Uma identidade nacional enraizada nas raízes africanas, uma identidade nacional muito próxima da população, uma identidade nacional que nos orgulha e que nos afirma no contexto das nações. É um livro muito importante para os estudantes, para os jovens, sobretudo numa altura em que a febre da globalização causa problemas de identificação, de afirmação da identidade, não só por parte dos jovens, mas também por parte de muitas nações. O presidente Neto tinha uma visão cultural sobre o processo de libertação nacional. Ele achava que não bastava os povos serem soberanos, serem donos dos seus destinos, não bastava a independência política, não bastava a independência econômica. A independência era, sobretudo, um fenómeno, tinha uma dimensão cultural. As pessoas deviam afirmar a sua identidade, afirmar a forma como encaram Deus, como encaram a morte, como encaram a vida. E nesse contexto, este livro, pelo facto de reunir discursos que estavam dispersos, pelo facto de reunirem intervenções também de alguns pensadores e de intelectuais que abordam esta problemática da identidade nacional e sobre a cultura nacional, é muito importante, porque num só livro temos todo o pensamento do presidente Neto relativamente ao que é Angola e onde é que, qual é a intervenção dos intelectuais, o que é a literatura angolana, qual é a nossa necessidade de formarmos os nossos jovens no sentido de afirmarmos como país, como nação. É um livro muito importante pelo facto de estar contido o pensamento político do presidente Neto relativamente à cultura nacional. O pensamento cultural do Dr. Agostinho Neto, um deles, que é o prioritário, é o da liberdade. Portanto, sabem que sem liberdade não há vida, não há cultura. Então, essencialmente, Agostinho Neto primava pela liberdade dos homens. Agostinho Neto é alguém que viveu no seu contexto, mas que estava muito projetado para o futuro, não é? De modo que vamos encontrar na sua poesia, nos seus discursos políticos, digamos, toda uma projeção daquilo que podia ser Angola, ou que devia ser Angola, né? Que temos hoje e que teremos no futuro. Na nota de apresentação desta obra intitulada O Pensamento Cultural do Dr. Agostinho Neto, António Fonseca sublinha que a obra se inscreve na celebração do centenário natalício do seu patrono. O Memorial António Agostinho Neto faz jus às suas contribuições de preservar, perpetuar, investigar e divulgar a vida e obra do Dr. António Agostinho Neto, assim como responde às conclusões e recomendações do colóquio O Dr. António Agostinho Neto e a Cultura Nacional, a que já nos referimos, e revisado com o propósito de conceptualizar e divulgar o seu pensamento cultural.
às casas, nossas lavras, às praias, os nossos campos, havemos de voltar. Agostinho Neto, uma vida sem tréguas. O presidente Neto foi quem pronunciou a paz ao ter celebrado o acordo com a então República do Zaire em 1978. Portanto, isto mostra-nos exatamente a perspectiva que o presidente Neto tinha sobre a vida do país, sobre a política do país, sobre o bem-estar que era necessário para todos nós e a visão que tinha quanto ao progresso ou crescimento e desenvolvimento econômico. Quais seriam as vias? Quando dizia que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Angola é um país que tem terras férteis, tem água, tem sol, portanto, agricultura, agropecuária e pesca são indubitavelmente caminhos que devem sustentar o nosso desenvolvimento econômico. O Estado, fundado por Agostinho Neto, não é a continuação do Estado colonial. O Estado angolano nasceu da implosão das cinzas do Estado colonial, da administração colonial e da economia colonial. Portanto, não houve uma continuação, houve uma ruptura por várias razões. Ruptura voluntária, não voluntária, isto os historiadores dirão um dia. A verdade é que este Estado não é a continuação do Estado colonial. É um Estado que se reergue das cinzas e, por isso mesmo, encontrou dificuldades nesse seu processo construtivo. Também o presidente Neto encontrou uma grande população de analfabetos, éramos 80% de analfabetos na altura, e ao lançar a divisa, quem sabe ensina, quem não sabe aprende, potenciou exatamente o caminho do conhecimento e da eliminação progressiva do analfabetismo. São apenas alguns exemplos. E quanto ao plano cultural, eu não tenho dúvida em afirmar que o presidente Neto reconhecia a cultura angolana na sua variedade e diversidade como uma cultura africana, mas sobretudo angolana, quando dizia que a cultura angolana é africana. É sobretudo angolana, fruto da sua história ou das suas histórias. E essas são mensagens que têm o seu lugar hoje e podem servir-nos para amanhã. Normalmente as pessoas pensam que a primeira obra do presidente Neto é a Sagrada Esperança. Na verdade não é. E nós, enquanto memorial, temos também uma função de investigação e estamos a procurar trazer subsídios para que os estudiosos consolidem o conhecimento em torno da obra poética, neste caso, de Agostinho Neto. A primeira publicação de Agostinho Neto ocorre em 1957. Trata-se de um opúsculo publicado na Pova de Varzim, intitulado, queria dizer, 4 poemas. Segue-se este livro, de 1961, publicado na coleção Autores Ultramarinos da Casa dos Estudantes do Império, e de que agora fizemos uma reedição no quadro do centenário. Em 1963, em Milão, editado em italiano, o livro Com os Olhos Secos, portanto em italiano. E, finalmente, em 1974, tais poemas selecionados, reelaborados alguns, viriam a dar corpo ao livro Sagrada Esperança, edição em Portugal da Soares da Costa. Então, depois vem A Renúncia Impossível, em 82, já postumamente, e o Amanhecer muito mais tarde. Né? Portanto, este é, digamos, o percurso, em termos de publicação impressa, da obra poética do presidente Neto. Portanto, este livro está à disposição no quadro do centenário. Também já temos concluído este livro do Aquis Neto, temos também este livro do David Capelanguela, está em conclusão o livro 100 poemas para Agostinho Neto em parceria com a União de Escritores Angolanos, será concluído em breve. Temos também um livro de um autor cubano que cá foi embaixador, cuja tradução está em curso e, portanto, o caminho ainda é longo. Ainda haverá muitos atos até o final do ano, atos celebrativos
pelo centenário de Agostinho Neto. Hoje mesmo, como poderão ver dos diversos cartazes aqui, iremos abrir a coleção, a exposição de quadros Sagrada Esperança. Trata-se de um conjunto de quadros que o governo angolano adquiriu na altura para decorar o então mausoléu, que hoje se integra no memorial, que viriam dar corpo à ilustração da obra Sagrada Esperança, Trilingue. São ilustrações do Antônio Domingues, um autor que cá trabalhou, português, da escola da Gênese do surrealismo português, e que foram expostos apenas uma ou outra vez. E como as obras prosseguiam, tais quadros foram guardados no Instituto Nacional do Património Cultural, sofreram alguma degradação, mas felizmente, com o apoio do Instituto GOT de Angola, conseguimos fazer a recuperação dos mesmos e hoje voltarão a cumprir o propósito para que foram criados. Gostava de estar sentado num banco do Quinaxixe às 6 horas de uma tarde muito quente e ficar. Alguém viria talvez sentar-se ao meu lado e veria as faces negras da gente a subir a calçada vagarosamente, exprimindo a ausência no quimbuno mestiço das conversas. Veria os passos fatigados dos servos e dos pais também servos, buscando aqui amor, ali glória, além de uma embriaguez em cada álcool. Nem felicidade, nem ódio. Depois do sol posto, acenderiam as luzes e eu iria sem rumo a pensar que a nossa vida é simples, afinal. Demasiado simples para quem está cansado e precisa de marchar. Quinaxixe de Agostinho Neto. Falar de Antônio Agostinho Neto é falar de uma figura muito importante na história do nosso país. Agostinho Neto tem várias facetas, é um político, é um homem de cultura, de grande dimensão, intervenções culturais. Agostinho Neto era um homem de uma poesia bastante aprofundada, cuja escrita ainda faz contexto, né? Se insere no nosso contexto. A sua dimensão é uma dimensão multifacetada, porque, na verdade, falar de Agostinho Neto é falar de um homem, como costuma-se dizer, de vários ofícios, porque é um humanista, era um homem, né, de facto, com um aprofundamento humano muito grande. E de modo a que não caberia numa entrevista, como a que estamos a fazer agora, falarmos de tudo aquilo que foi Agostinho Neto. Mas, particularmente a mim, na condição de secretário-geral da União dos Estudos Angolanos, interessa-me, sobretudo, falar de Agostinho Neto como escritor, como homem de cultura. Dizer que quase as grandes intervenções sobre a cultura feitas por Agostinho Neto foi na condição de escritor, na condição de membro da União dos Estudos Angolanos e, sobretudo, na condição de presidente da mesa da Assembleia da União dos Estudos Angolanos. E daí que há muitas intervenções de Agostinho Neto que até hoje servem como política de intervenção na atuação que tem a ver com a cultura. Enquanto poeta, é aquela dimensão que nós conhecemos, aquele homem que nós conhecemos nas suas obras, desde Sagrada Esperança, Renúncia Impossível e todas as outras obras que vieram a ser publicadas depois da sua morte têm um grande aprofundamento. Daí que a sua produção poética, nos nossos dias, ainda é bastante consumida, bastante solicitada e, sobretudo, pela nova geração. Bom, primeiro eu fico muito satisfeito de ter sido convidado neste local emblemático, aqui na Liga, porque aqui clamou-se pela liberdade. Em segundo lugar, nós estamos, se o Dr. Antônio Agostinho Neto estivesse vivo, está vivo nas nossas almas, completaria
100 anos. E é muito feliz que todas as instituições angolanas, quer dentro, quer no exterior, estejam a festejar, a comemorar, a lembrar o pensamento do Dr. Antônio Agostinho Neto. É muito feliz que essas atividades se realizem quanto possível mais vezes, para que a juventude, a sociedade em geral, entenda que no Dr. Antônio Agostinho Neto repousa a alma angolana. O legado poético do Dr. Antônio Agostinho Neto foi o discurso. Foi o seu discurso, diríamos, o que lhe foi possível transmitir. O poético é uma forma de transmitir a sua mensagem e foi uma forma, diríamos, clandestina de transmitir a sua mensagem, porque naquela altura não o poderia fazer diretamente em termos de conferência. E então é aí onde se sobressai. Sobressai sobretudo, diria eu, com o seu livro, Sagrada Esperança. Atenção às palavras, Sagrada Esperança. Eu entendo que se nós fôssemos, e sempre que nós fôssemos profundamente analíticos, Sagrada Esperança, só pelo título, transmite tudo quanto ele sentia, tudo quanto ele pensava que nós todos sentíssemos, a esperança pela liberdade. Portanto, essa esperança pela liberdade, a esperança pela felicidade, a esperança pelo bem-estar do povo angolano é uma esperança sagrada. A luta, a vitória. Sábado nos Mocecos. Os Mocecos são bairros humildes de gente humilde. Vem o sábado e logo ali se confunde com a própria vida, transformada em desespero, em esperança e em mística ansiedade. Ansiedade encontrada no significado das coisas e dos seres. Na lua cheia, acesa em vez de candeeiros de iluminação pública, que pobreza e luar casam bem. Ansiedade sentida nos barulhos e no cheiro a bebidas alcoólicas espalhados no ar, com gritos de dor e alegria misturados em estranha orquestração. Ansiedade no homem fardado, alcançando outro homem que domina e leva aos pontapés, e depois de ter feito escorrer sangue, enche o peito de satisfação por ter maltratado um homem. Outros evitarão passar onde o cacetete derrubou o homem, darão voltas, saltarão muros, pisarão espinhos, pés descalços se cortarão sobre cacos de garrafas quebradas por crianças inocentes, e cada mulher suspirará de alívio quando o seu homem entrar em casa. Ansiedade nos soldados que se divertem emboscados à sombra de cajueiros, à espera de incautos transeuntes. Em intervalos, ais de dor lancinam ouvidos, ferem corações tímidos e afastam-se passos em correria angustiante, e depois dos risos da matula desenfreada, só silêncio, mistério, lágrimas de ódio e carnes laceradas pelas fivelas dos cítricos. Ansiedade nos que passam à procura do prazer fácil. Ansiedade no homem, escondido em recanto escuro, violando uma criança. Sua riqueza calará o pai, e a criança só tarde clamará contra o destino. Ansiedade ouvida na contenda de taberna, compadres discutindo escandalosamente, velha dívida de 100.000 reis entre os murmúrios da numerosa assistência. Ansiedade nas mulheres que abandonaram os homens para ouvir a vizinha aos gritos, ralhando contra a pobreza do marido. Ouvem-se choros histéricos, ruídos de cadeiras caídas, respirações ofegantes, tilintar doloroso de louça de ferro esmaltado, e a multidão invade a casa, os desavidos expulsam
e depois vem a reconciliação com risinhos de prazer. Às casas, nossas lavras, às praias, os nossos campos, havemos